Olá, eu vou apresentar o nosso trabalho que foi desenvolvido junto com a Liga de Imaginologia. E o tema que nós escolhemos foi a importância do Point of Care Ultrasound, também conhecido como POCUS, no diagnóstico de apendicite em crianças. Introduzindo o tema, a apendicite é a cirurgia de emergência mais prevalente em crianças, e os exames de imagem funcionam como um método auxiliar para confirmar o diagnóstico após uma suspeita clínica. A ultrassonografia abdominal vem sendo utilizada para diagnosticar a apendicite em pacientes pediátricos porque ela possui um custo menor em relação à tomografia computadorizada e também porque não utiliza radiação ionizante. E ainda mais quando falamos de pacientes tão jovens, é muito importante evitar exposições desnecessárias à radiação. Nesse contexto que entra o Point of Care Ultrasound, também conhecido como POCUS. O POCUS é uma abordagem de ultrassom à beira-leito, é um protocolo que é realizado pelo próprio médico que está realizando o atendimento do paciente, que visa ao máximo otimizar o tempo do diagnóstico. Então, o POCUS, ele busca responder de maneira rápida e eficiente algumas questões específicas. Por exemplo, aquele paciente tem derrame pleural, tem tamponamento cardíaco, e dessa mesma forma, o POCUS ele pode ser utilizado para buscar a apendicite em pacientes pediátricos. Por conta disso, o uso do POCUS está se tornando cada vez mais aceito para confirmar a apendicite pediátrica. Então, o objetivo do nosso trabalho é destacar a importância do POCUS como uma ferramenta de diagnóstico na apendicite pediátrica e também mostrar quais são os principais achados radiológicos no ultrassom que confirmam a apendicite. Qual foi a metodologia? Todos os dados aqui utilizados foram retirados do PubMed. Os descritores utilizados foram Point of Care Systems, ou apenas Point of Care, junto com Appendicitis e Child ou Pediatric. Foi aplicado um filtro para publicações apenas dos últimos 10 anos, e essa estratégia resultou em 22 artigos, dos quais 8 foram selecionados, pois abordavam casos de apendicite em crianças, ou seja, pessoas menores de 18 anos, que foram avaliados pelo POCUS, que é a ultrassom à beira-leito. Os critérios de inclusão foram artigos redigidos em inglês e disponíveis gratuitamente na íntegra. Já os critérios de exclusão foram os estudos que não envolviam diretamente o uso do POCUS ou que tratavam apenas de pacientes adultos. Com base na nossa coleta de dados, nós encontramos alguns resultados. Então, o POCUS ele é especialmente útil para diagnosticar a apendicite em casos atípicos. Nesses casos, ocorre um deslocamento do apêndice e os sinais e sintomas são bastante variáveis, por isso o exame de imagem é bastante importante. E também nesses casos, exames como a radiografia são contraindicados porque podem fornecer um diagnóstico equivocado, confundindo a apendicite, por exemplo, com uma calcificação. O POCUS consegue detectar a apendicite em crianças precocemente, para evitar possíveis complicações, e também permite ao profissional de saúde a visualização completa ou parcial do apêndice, além de identificar perfurações ou apendicolito. O apendicolito é o acúmulo de material fecal no lúmen do apêndice. Então, um POCUS bem realizado por um profissional de saúde, ele pode até mesmo substituir um ultrassom realizado em departamentos radiológicos. Portanto, dessa forma se entende que o POCUS ele é um mecanismo importante no diagnóstico da apendicite pediátrica, principalmente por evitar essa exposição desnecessária à radiação. Contudo, o POCUS apresenta também algumas limitações. Então, quando um paciente pediátrico chega ao pronto atendimento com uma queixa de dor abdominal e suspeita de apendicite aguda, o POCUS positivo ele é o suficiente para confirmar esse diagnóstico. Contudo, um POCUS negativo ele não é o suficiente para descartar a apendicite aguda. E nesse caso, são necessários exames de imagem complementares, como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Alguns estudos eles também indicam que a sensibilidade do POCUS para descartar a apendicite é variável porque ela depende principalmente da experiência de quem está realizando o exame.
Então, existe uma diferença de nível muito notável entre médicos experientes e novatos com o uso do POCUS para o diagnóstico da apendicite aguda pediátrica. Bom, essas foram as imagens que nós selecionamos para o trabalho. Aqui vemos um apêndice em corte transversal, circundado por edema e inflamação, e os principais achados radiológicos que ajudam a confirmar o diagnóstico da apendicite são o líquido livre ao redor do apêndice, indicado pela seta, e também essa área de gordura inflamada, indicada pela estrela. Nessa segunda imagem, vemos um apêndice em eixo longitudinal, com um diâmetro de 7,5 milímetros, que está acima do padrão anatômico. Vemos também os principais achados radiológicos da apendicite, que é o espessamento da parede da víscera, que nesse caso está indicado pela seta, e também essa área de gordura ecogênica que está sendo indicada pela estrela. Novamente aqui, um apêndice em corte transversal, nesse caso um apêndice contendo líquido e circundado por edema e inflamação. E por fim, nessa última imagem, podemos ver primeiramente o apendicolito, que, como eu falei, é esse acúmulo de material fecal no apêndice, junto com uma sombra acústica posterior. E na figura B, nós vemos já a apendicite com um abscesso periapendicular, que é uma das principais complicações da apendicite. Conclui-se, então, que o POCUS é uma ferramenta promissora no diagnóstico da apendicite pediátrica, apesar de apresentar algumas limitações, especialmente no que tange a descartar o diagnóstico. Ele se destaca principalmente pela sua praticidade, é muito útil em contextos emergenciais e vai ajudar sempre na tomada de decisão rápida e assertiva em contextos clínicos. E, de um modo geral, o principal benefício do POCUS é que ele reduz a exposição à radiação, evitando exames como a tomografia computadorizada. Essas foram as referências utilizadas, e é isso, esse é o nosso trabalho.